Olá, queridos amigos ouvintes da Rádio Novo Tempo de Florianópolis, aqui é o pastor Arilton Oliveira e que bom estar com você nessa manhã de segunda-feira, agora são 10h30 da manhã e nós iremos juntos no programa Bíblia Mais. Nessa semana uma nova temática, isso mesmo, a temática que vamos estudar essa semana, como posso ser salvo? Essa pergunta que nós iremos responder. Como posso ser salvo? E iremos respondê-la em 5 etapas, segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Hoje é a primeira resposta que nós iremos dar. Como posso ser salvo, tá bem? Salvo de quê? Salvo da destruição eterna. Você sabe que nós estamos vivendo no meio de um grande conflito entre o bem e o mal. E isso mesmo, todo ser humano, ele só terá 2 destinos. Ou ele será salvo e viverá eternamente com Jesus, ou ele será destruído pelo fogo, de acordo com Apocalipse 20, versos 7 a 9. Então, eu e você só temos 2 destinos. Então, nós precisamos fazer a escolha certa, se nós queremos viver eternamente, tá bem? Agora, como que eu posso, então, ser salvo? É o que vamos discutir ao longo dessa semana aqui no programa. Eu tenho um presente para você. Nós preparamos uma revista com muito carinho e essa revista pode chegar na sua casa pelo correio. Pastor Arilton, quanto que eu pago por ela? Você não paga nada. A Novo Tempo paga o material, paga o envio, para que você conheça mais da palavra de Deus. É o curso bíblico A Cura do Pecado, tá bem? A Cura do Pecado. Quer esse estudo bíblico? Mande o WhatsApp aqui para a Rádio Novo Tempo de Florianópolis. O nosso número 48 9830 6498. Vou repetir para você. 48 9830 6498. Deixa eu aproveitar e dar o meu cordial bom dia também a quem me acompanha aqui pelo YouTube. Você pode me ouvir pela Rádio Novo Tempo e também me assistir pela internet no YouTube. Eu estou no canal Arilton Oliveira, todos os dias de segunda a sexta, às 10h30 da manhã no nosso podcast, tá bem? Então peça aí o seu estudo, Rádio Novo Tempo de Florianópolis, DDD 48, nosso WhatsApp, 48 9830 6498. A cura para o pecado é o estudo que nós temos aí para oferecer para você com todo carinho. Como posso ser salvo? O tema de hoje é salvação pela graça. E eu quero convidar você a lermos 2 versos da palavra de Deus escritos pelo apóstolo Paulo e que aparecem aqui no livro de Efésios, no capítulo 2. O apóstolo Paulo diz assim, Efésios capítulo 2, verso 8. Porque pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Verso 9, não de obras, para que ninguém se glorie. Olha, esse verso, se ele pudesse ser zipado, condensado, nós não precisaríamos de outra mensagem para entendermos como Deus salva. Paulo está dizendo, porque pela graça sois salvos. Salvação é exclusivamente pela graça. Salvação não é pelas obras. Salvação não pode ser comprada. Você não consegue conquistar a salvação pelos teus méritos próprios. Você não é salvo por pagar penitência. Você não é salvo por nada que você faça. Você é salvo pela graça. Radical essa verdade, né? É isso que Paulo está ensinando, porque pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, Paulo deixa claro, é um dom de Deus. A palavra dom quer dizer presente. A salvação é um presente de Deus. Você não pode pagar por ele. É Deus quem te oferece. E para ficar bem claro, Paulo diz no verso 9, não é de obras, para que ninguém se glorie. Se fosse pelas obras, teríamos algum motivo pelo qual gloriar-nos. Mas não é pelas obras, é pela graça. Olha, essa verdade é tão radical, e Paulo aprendeu isso com Jesus, que ensinou essa verdade por uma experiência que ele viveu e por uma parábola que ele contou. Vamos começar pela parábola. Jesus contou uma parábola do fariseu e do publicano. 2 homens que certo dia subiram ao templo para orar. Interessante, quem era o fariseu e quem era o publicano? O fariseu era o líder religioso estrito. O fariseu era aquele que não deixava de cumprir nenhuma das regras ensinadas pela religião. O fariseu era o estrito religioso. E ele, quando chega no templo, ele faz uma oração muito interessante. Ele diz assim, graças te dou, Senhor, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros. Ele se considera melhor que todo mundo. E ele então começa agora, diante de Deus, enaltecer as suas próprias qualidades. Por outro lado, o publicano, quem eram os publicanos? Eram os cobradores de impostos. Era a profissão mais odiada dos dias de Jesus.
Este, quando chegou no templo, não tinha coragem nem de levantar os olhos aos céus. É isso que Jesus ensinou. Mas ele batia no peito e dizia: Senhor, sê propício a mim, pecador. Ele só fez essa oração. Ele reconheceu a sua pecaminosidade e a sua necessidade de Deus. Aí Jesus perguntou para os discípulos assim: qual dos dois você acha que desceu justificado do templo? E claro que todo mundo esperava a resposta do fariseu. Jesus disse: não, foi o publicano. Por quê? Porque ele reconheceu a sua pecaminosidade e a necessidade que tinha de salvação. Você entende que a salvação é um dom oferecido por Deus? E quando nós sentimos a necessidade, é porque o Espírito Santo está atuando em nosso coração? É isso mesmo. Se você está conectado aqui agora com a gente na Rádio Novo Tempo, é porque o Espírito Santo tem trabalhado na sua vida. Você tem percebido também como que Deus tem atuado no seu coração. Você percebe como que o Espírito está conduzindo a sua vida no desejo de levar você para o céu. É assim que o Espírito trabalha. Mas eu queria lembrar também de um episódio vivido pelo próprio Cristo, que ensina essa mesma verdade. Ele estava crucificado lá no Calvário, 2 ladrões, um de cada lado. A princípio, os 2 injuriavam a Cristo, mas de repente um deles começou a observar em Jesus a forma como Jesus tratava as pessoas, as palavras sempre bondosas, a oração que ele fez enquanto estava sendo crucificado: Pai, perdoa-lhes, não sabem o que fazem. O trato de Jesus com Maria, sua mãe, com João, discípulo amado que ali estava. Então isso foi cativando o coração daquele ladrão, a tal ponto que ele então resolve fazer uma oração. Isso mesmo. Ele diz para Jesus assim: Senhor, quando vieres em teu reino, não te esqueças de mim. E é claro que esta oração aos ouvidos de Cristo foi uma oração que trouxe um alívio nesse momento tão difícil que ele estava passando, porque ele viera ao mundo buscar e salvar o perdido. E agora, na última hora da sua vida, ele ainda pôde oferecer e conceder salvação àquele que pedia. Então Jesus bondosamente respondeu: em verdade te digo hoje, estarás comigo no paraíso. E ele garantiu àquele ladrão que ele estará salvo na eternidade. Uma poesia antiga dizia assim: este ladrão foi o maior ladrão do mundo, porque ele roubou a vida inteira e na hora da morte roubou a salvação. Bom, a poesia não está correta. O ladrão não roubou a salvação. O ladrão simplesmente aceitou aquilo que de graça nos é oferecido. Amigos, salvação é um dom gratuito de Deus. E eu e você precisamos clamar a Deus, reconhecendo a nossa necessidade, a nossa pecaminosidade e suplicando que Ele possa nos abençoar. Alguns perguntam para mim assim: Pastor Arilton, salvação é fácil ou é difícil? É as duas coisas. Salvação é fácil e salvação é difícil. Salvação é fácil se você se sente a ovelha perdida da história. Lembre-se da parábola da ovelha perdida. Ela não podia resolver o seu problema sozinho. Ela estava perdida, ela estava machucada, ferida, ela simplesmente baliu. Em seu desespero, ela baliu esperando por socorro. E o pastor veio, curou suas feridas, colocou-a nos ombros e levou de volta para o bom aprisco. Se você se sente a ovelha perdida nessa manhã, salvação é fácil. Mas se você se acha um dos 99 justos que não precisa de arrependimento, salvação é difícil. Quem é você nessa história hoje? Eu queria orar com você, para que o Espírito Santo de Deus te convença do pecado, da justiça e do juízo e te ajude no caminho da vida eterna. Vamos orar? Pai querido, reconhecemos nesta manhã a nossa pecaminosidade e a necessidade que temos de um Salvador. Queremos abrir-te o nosso coração e suplicar por misericórdia e por perdão. Cura, Senhor Deus, as nossas feridas e nos prepara para a vida eterna. Oramos em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, queridos amigos ouvintes e queridos internautas que nos assistiram também aqui pelo YouTube. Amanhã estaremos de volta com mais um programa com o tema Como Posso Ser Salvo. Essa é a temática dessa semana do programa Bíblia Mais. Eu espero você então amanhã às 10h30 da manhã e não esqueça de pedir o seu estudo bíblico, 48 98 30 6498. Esse é o nosso WhatsApp. Deus abençoe e até amanhã.